Fábrica de rima tá na casa. Fábrica de rimas. Fábrica de rimas. Fábrica de rimas. A fábrica de rimas. Fábrica de rima. Ao coletivo aí, a Fábrica de Rimas. Lá no Vila Mar vai ter o Sarau de Rimas com o DJ Sony Júnior, DJ Bandido, vai ter discotecagem, b-boys, grafite, dança, poesia. Vai ser uma parada muito louca. Então vamos com nós e vamos lá. A ideia da iniciativa da criação do coletivo sociocultural Fábrica de Rimas nasce da minha iniciativa, do grafiteiro aqui da comunidade, que é o Sagaz, o Josemar Oliveira, com a perspectiva de descentralizar as mobilizações da cultura hip hop para o nosso bairro periférico, né, que é Nova Brasília. A Fábrica de Rimas traz para a comunidade local uma oportunidade de se envolver com a cultura, né, de expor as suas capacidades e habilidades. Muitas vezes está ali secreta, está presa, né? Escondida e não tem aonde desaguar. Para eu ter contato com o rap, eu tinha que ir para outro bairro. E foi a partir daí que eu comecei a ter contato realmente com o bairro de Nova Brasília, da Estrada Velha. Pense no Salvador, lá em 2013, sem mobilidade urbana, a gente não tinha muito acesso à questão financeira e a gente tinha que curtir o hip hop no centro da cidade. Fica quase 30 quilômetros da nossa realidade periférica, né? Aí teve a batalha em Nova Brasília com o DJ Stone, aí fiz o contato com o L4, aí através disso aí já conheci o Elber, já fez essa conexão e ele me convidou para poder ir para a Fábrica de Rima. Foi aí que eu batalhei. O que a Fábrica de Rimas representa na minha trajetória costumo dizer que o começo. Quando eu venho ali, começo muito novo, 12 anos de idade, eu largo de ser aquele menino tímido que rimava dentro de casa e passo a botar as caras pra cidade. O feminino ele sempre esteve presente no coletivo desde quando ele surgiu e ele ainda não se entendia enquanto coletivo, quando eram duas pessoas. No entanto, lá naquele começo, há mais de 10 anos atrás, essa presença feminina ela era muito transversalizada, não era uma presença, digamos, em posições de tomada de decisão. Eu conheci Daisy e nós nos aproximamos também, relacionado a questões de como a gente entendia o processo de educação e a gente trocava e compartilhava muito. Eu chego na Fábrica de Rimas a partir do convite de UEL, com lockdown, com isolamento da galera, né, de não poder circular nas ruas. Eu chego, né, no Fábrica, conheço o que é o Fábrica de Rimas. A Fábrica de Rima estava realizando um evento, acho que foi o primeiro sarau. Viu o Elber, que tava lá trocando ideia com ele. Então a gente nasce nesse movimento de descentralização e de trazer para a nossa realidade, para o nosso território periférico de Nova Brasília, a cultura hip hop que antes não tinha. Eu acho que no momento que ela se fortificou no bairro, ela plantou várias sementes, que através dessas sementes, várias sementes foram se conectando para poder dar uma árvore hoje frutífera, que é a Batalha do Eva. O Fábrica de Rimas é uma articulação que está aí há 10 anos e que consegue dialogar nessas duas perspectivas. Tanto na perspectiva cultura hip hop, como na perspectiva movimento hip hop. Se correr o bicho pega, isso é batalha da onde? Batalha do Eva. O bicho come, se correr o bicho pega, isso é batalha da onde? Batalha do Eva. Quando eu comecei lá nos anos 80, a nossa guerra e a nossa luta era sair dos bairros para o centro conhecer o que a gente fazia. Só que isso virou a migração o tempo todo. Hoje em dia você concentra mais atividades no centro que nos bairros. E isso se tornou um problema. Sabe que Salvador hoje tem locais que são, né, fragmentados entre grupos, onde o trânsito de lugar para o outro muitas vezes é restrito ou até proibido. E o hip hop consegue unir as pessoas nesse local. Muitas vezes é muito de rap, ele consegue fazer pessoas que no dia a dia não se falariam ou não transitariam naquele local, se encontrassem naquele local e se respeitassem. Porque existe uma regra, uma ética ali. O espaço do hip hop é o espaço da paz, né? Onde os irmãos da periferia eles se encontram, né?
eles se congregam, eles não são inimigos ali. Então, é super importante ter grupos e fortalecimento das comunidades, porque isso, em 80 tinha as posses, que eram nos bairros. As posses, elas foram características do hip hop no país inteiro. Então, em Salvador, a primeira posse que surge foi em 1998, Posse Ori. Ori, cabeça, né, em Urubá. Então, era uma posse de uma galera que vinha de vários cantos e se articulava ali no centro da cidade, Pelourinho e Passeio Público. E isso, com o passar do tempo, ela foi se desfazendo e dissolvendo e ganhando uma proporção de um hip hop maior. Só que esse hip hop maior, aqui em Salvador, na minha concepção, ele não embarcou. O hip hop nasce dentro das contradições do mundo capitalista. O mundo capitalista ele existe, ele está aí, ele é uma realidade. E a gente vive essas transformações do antes, do durante e vai viver do depois também. Então, foi natural, em alguma medida, ir desaparecendo. Mas você vê outros movimentos surgindo ali, né? Os coletivos. Os MCs, os b-boys, né? Os elementos da cultura hip hop que estão ali, que muitas vezes não têm acesso a outros espaços da cultura na cidade, mas quando vem para a periferia se impõe, se mostra. E foi onde realmente despertou em mim esse amor pelo hip hop. Através do break, fui pro rap, tentei fazer grafite, mas não deu certo. DJ Stone tentou me fazer ser DJ, não deu certo também. Já caminhei pelos 4 elementos. E hoje eu tô aí fazendo rap social, estamos fazendo parte também. Através dos elementos da cultura hip hop e das suas múltiplas linguagens representadas através desses elementos, a Fábrica de Rimas consegue trazer cultura e lazer para essa comunidade de formas diferentes e que atenda a públicos diferentes também, inclusive em faixas etárias diferentes. E conseguiu fazer isso assim como a Fábrica de Rima é um bônus, porque são poucos os que conseguem e o que reafirmam seu bairro. O Fábrica de Rimas, ele faz esse papel importante que as posses faziam. É um coletivo forte pra caramba, que tem uma atuação continuada, aí de 10 anos, e que consegue justamente trabalhar nessa perspectiva de entender o hip hop na sua dimensão transformadora e na sua dimensão também profissional. Pesquisem, procurem informações, leiam, saiba dos antigos, conheça os novos e viva o presente. É isso que para mim tem que ser. Viver o hip hop, ser o hip hop e entender. Não é só porque eu faço só um elemento, eu tenho que entender só do meu. O hip hop são 5 elementos. E o quinto, para mim, é o mais importante. É o quinto elemento, que é o conhecimento. A gente passa a trazer como primeira iniciativa o sarau da Fábrica de Rimas, né? Isso lá em 2013 também, que a gente, de forma muito precária, com sonorização precária, sem estrutura, mas com a vontade de fazer com que o hip hop pulsasse aqui dentro dessa comunidade, a gente fez a primeira edição do sarau da Fábrica de Rimas. O sentimento era um sentimento de querer ajudar da forma que eu pudesse, mas a gente ajudava no que podia, era transporte, logística, qualquer coisa que aparecesse e que eu pudesse ali estar pronta para ajudar. Eu queria estar pronta para ajudar. Era uma parada que eu nunca tinha visto, né? Feira de livro, grafite, roupas também aconteceu, teve a batalha, teve a doação de alimentos, então foi uma parada que foi praticamente o dia todo você tendo convívio com a cultura hip hop. Então, no momento aquilo ali eu achei muito importante, que eu buscava também isso. E aí, tendo próximo onde eu moro, pra mim foi bastante interessante isso aí. Fiz a divulgação, aquela coisa toda, correria dentro da área, coisa bonita, a favela toda encantada com grafite, movimentação. E antes do Fábrica de Rima não tinha movimentação numa praça, a gente não tinha conhecimento do rap. Quando vocês trouxeram Fábrica de Rima, nós teve conhecimento, atuação gráfica de grafite, entendeu? E vocês trouxeram isso aí pra nós, menosada, foi uma alegria, mano. Então, era muito legal ver o brilho nos olhos principalmente dos meninos, das meninas, das crianças da comunidade, de ver aquilo ali acontecendo perto deles, na praça da comunidade deles.
e senti que aquela coisa toda pertencia a eles, né? Pertencia à cultura deles, era muito bonito e isso meio que ia dando combustível pra gente. E aí a gente tem a nossa primeira possibilidade de se conectar com outros coletivos. São poucas as pessoas que têm um interesse real de fazer o hip hop, de conhecimento, de troca, de aprendizado. Porque não é todas as pessoas que querem ir para outra comunidade, conhecer, vivenciar aquilo que acontece no dia a dia. O que mais nos incomodava na cena cultural da época é as pessoas não quererem vir para Nova Brasília por dizer que era um território distante. Mas isso nunca foi um demérito para que nos nossos eventos conseguimos colocar acima de 600 pessoas participando aqui. Pessoas que vêm de fora e público da nossa própria comunidade. Sarau da Fábrica de Rimas, que conectava jovem, eu acho que a minha geração vivenciou isso da Fábrica de Rimas, excursões da Fábrica de Rimas para o cinema, eu tive acesso, eu fui para o Glauber Rocha. Então, tudo isso eu acho que é o primeiro período. E aí tem o período que, nesse mesmo período, surge a Batalha do Eva, que querendo ou não ajuda a fomentar a cultura no bairro, mas tem o período da pausa. A gente fala ao vivo aqui de Nova Brasília, né? A comunidade acordando. A gente fala ao vivo aqui da Praça Nossa Senhora do Rosário. E eu vou mostrar para vocês aqui nas imagens de Almir Santos, operação do Jefferson Barreto. Olha ela aqui, ó. A geladeira solidária, Ricardo. Eu vou abrir rapidinho aqui. Essa é uma ação do coletivo social Fábrica de Rimas. Quem tem, bota. Quem não tem, tira. Essa é a ideia da geladeira solidária que fica aqui na pracinha do loteamento Vila Mar. Param de fazer projetos sociais, não por vontade, mas pela dificuldade de ter uma estrutura, de ter um financeiro, e é aí que começa o caos. As atividades tinham parado, né? Por conta da pandemia, o setor de cultura foi o mais atingido, assim, né? E com Fábrica não foi diferente, né? E nós, enquanto coletivo, pensamos em algo estratégico para minimizar o efeito da pandemia com relação à vulnerabilidade social que acarretou a fome no nosso território, que foi a implementação de uma geladeira solidária. Estava no trabalho, era mais ou menos 2 horas da tarde para 3 horas da tarde, eu tive um estalo assim. A geladeira estava lá parada, acho que ia para descarte, já entrei em contato com o Elber, a gente articulou, e imediatamente a gente já pegou a geladeira, tirou o motor, botou aqui na praça, desenhou a geladeira toda, fez o grafite, ficou lindo. Colocamos um elemento da cultura hip hop que foi o grafite, feito pelo Sagaz, e educamos a comunidade a colocar alimento, quem tinha para colocar, e quem não tinha o alimento, retirasse só o que fosse necessário. A gente fez o vídeo para impulsionar um pouco a ideia, a gente conseguiu arrecadar bastante coisa. E através de um release nós potencializamos a divulgação dessa geladeira solidária. E isso ganhou um apelo midiático da comunicação e da imprensa local, quanto da imprensa nacional, né? Logo após a entrevista com o Jornal da Manhã, hoje, entraram em contato com a gente, comunicando a doação de R$200 e depois mais R$100. E hoje conseguimos vir aqui no Atacadão de Cajazeiras e converter isso em compras. E a consequência da geladeira solidária foi ela ultrapassar 2 anos aí existente aqui na Praça do Loteamento Vila Mar, gerando impacto em 600 famílias. Há uma série de questões, de desafios gigantescos e que eu acho que essa galera ela consegue, de fato, assim, nesses anos aí, né, que não são pouca coisa, conseguir, às vezes é até difícil mensurar potencialidade de cada ação que é realizada. Desde na época da pandemia, antes da pandemia, agora. O hip hop na periferia de Salvador, ele é um motor da esperança da juventude. Uma cidade onde o desemprego ele é alto, né? Pessoas com poucas oportunidades econômicas, né? De ascender socialmente, então o rap ele se tornou mais um dos mecanismos possíveis de ascensão social. A transformação da arte na minha vida foi uma parada, tipo, bem assertiva. Porque eu acho que se não é a arte, eu poderia estar fazendo diversas outras coisas e possivelmente até estar flertando com crime e tal. Mas o que mais impactou foi o conjunto da arte com a base familiar. Nós dois, né? Nós apoiamos ele em todas as batalhas. A primeira vez que ele fez a batalha na praça foi através da Fábrica de Rima, com o El, né? Que sempre incentivou ele.
Isso. E agora que voltou, eu percebi, eu passo e vejo, não fico lá que eu venho, né, fazer minhas coisas em casa e tal. Eu vejo que a galera estão se turmando de novo, até os meninos passam, pô, vai ter o rap na praça, vai ter a batalha de rima, quem vai estar lá e falar do seu nome? Vai estar o El, vai estar lá, Sepete vai estar lá, fulano vai estar lá, Eric vai estar lá, Lato vai estar lá. E eu acho que isso é gratificante, até para a própria comunidade. Porque antes da Batalha do Eva ser uma batalha sólida para outros MCs de fora, era composto por 7 integrantes. Eu, Lato, Smurf, Álvaro, Cangaço, Johnny e Big Z. Certo? A gente rimava na praça, não tinha competição, não tinha chave, era só uma roda de freestyle e ali um aprendia com o outro, compartilhava conteúdo, ideias. No campo de pedagogia, território e escuta, a gente está falando de oralização. E esse lugar de oralizar vem muito do que a gente aprendeu com o povo preto, que em sua maioria são as pessoas que ocupam esse lugar. Porque às vezes até uma palavra que alcança uma pessoa, atravessa de uma forma tão profunda que transforma a partir daquele momento a vida do sujeito. Eu sou a Fabi e hoje é a primeira vez que eu fui no cinema. Eu tenho 11 anos e eu achei a Pantera Negra boa. Os meninos, os menores, vão, né, se interessando, já muda aquela mente dele de estar em outro caminho, em um caminho errado, e já, né, já segue um lado bom. As batalhas é entender essa dimensão mesmo do potencial de articulação. Onde é que a arte vai nos provocar no sentido de a gente poder crescer a partir dessas batalhas, enfim, e entender que sempre vamos ter em alguma medida as diferenças, mas não precisa nos afastar. Construção daquela ideia lá de trás, tá ligado? E você vai fortalecendo aquela parada e você vai vendo que tem pessoas que também começam a amadurecer e ver a arte de outra forma. Então acho que isso tudo colaborou para que a fábrica de rima tenha uma contribuição importantíssima para a Batalha do Eva hoje em dia ser forte. Esse olhar crítico que a gente tanto sinaliza, essa forma do aprendizado do que está ali dentro da própria comunidade e de como a gente potencializa isso colocando para fora. E a Batalha do Eva me trouxe vivências de vivenciar minhas canetar, sabe? Vivências minhas, compor música, sabe? Isso aí. E a gente sabe que se os pais não apoiam, eles vão buscar esse apoio em outro local, em alguém. E sempre tem quem apoie, tanto pode ter quem apoie por bem, mas que mais tenha quem apoie para o lado negativo, né? Que use aquele sonho da criança, do adolescente, para proveito e, né, acabar fazendo o que não deve. Se você é meu brother e você tem um filho, ele é meu filho também, ele é minha responsabilidade, tá ligado? Então, eu vejo a juventude hoje como uma responsabilidade não só dos pais dele, porque a rua também ensina. E se eu tô na rua, eu posso ensinar, tá ligado? Muitos podem achar que não é necessário, que não faz diferença, mas quando você analisa, olha dados, estatísticas, a gente vê que realmente faz a diferença e que realmente é necessário ter a cultura hip hop, porque a cultura hip hop é quem fomenta a educação na comunidade. Como a comunidade me via antes da fábrica de rima, né? Não me via, exatamente isso, não me via. O coletivo ele já surge desse papel de lideranças. A cada atividade que a gente consegue desenvolver, a gente sempre tenta estar atento, principalmente dentro da comunidade, quais figuras desenvolvem ou apresentam um despertamento para determinados papéis. Eu acho que ela modificou minha vida em 2018, 2019, como músico. Hoje eu acho que eu consigo modificar a vida de pessoas. É uma visão meio que diferente, né? A gente vai amadurecendo, o tempo vai passando e a gente vai ganhando responsabilidades. Mas a partir do momento em que a gente começou a agregar com a fábrica de rima, eu passei a ser o cara que faz a rima, o cara que é do hip hop, o cara da geladeira solidária. Eu vejo uma oportunidade de reconectar alguns jovens. Eu sei que é difícil salvar todos, a gente não consegue abraçar o mundo, mas a gente tenta e eu vejo como uma oportunidade de realcançar novos jovens e tentar salvar vidas. E a gente sempre aponta para um lugar de pensamento de uma educação que precisa ser libertadora. E ela precisa ser libertadora nesse lugar, de fato, de olhar para essas pessoas e darem para elas possibilidades. E aí você vai se fortalecendo quanto comunidade, resgatando a sua identidade quanto pessoa, quanto comunidade e fortalecendo junto com o coletivo. O coletivo ele promove ali a união dos elementos do hip hop
que a gente sabe que é formado majoritariamente por homens. Mulheres em papéis de tomada de decisão. E é quando a gente, de fato, começa a perceber que as mulheres ocupando esses espaços, elas conseguiram contribuir e trazer uma vertente muito mais ampla, muito mais organizada, com uma visão de futuro, inclusive, para o que o coletivo pretende fazer daqui para frente. Então foi transformador, eu acho que eu diria isso. E isso acaba desaguando no próprio público, né? Quando você pensa, por exemplo, que no Acelera Rap tinha uma diversidade, tinha mulher trans, tinha homem trans, então você percebe que há uma amplitude. Dentro do Sociocultural Fábrica de Rimas, nós tivemos a oportunidade de elaborar um projeto, que foi o programa Acelera Rap. A gente conseguiu trazer ali não só pessoas de um bairro periférico de Salvador, mas como a gente também conseguiu alcançar, né, e tocar outras pessoas dentro do estado da Bahia. Que é o primeiro programa de aceleração do Norte e Nordeste com foco na educação, na especialização profissional e na aceleração de carreiras de DJs, MCs e produtores musicais. Os artistas que foram selecionados passaram por uma formação, eu tive esse prazer também de colaborar na formação, porque não basta ser só artista, é preciso ser um artista comprometido, um artista responsável dentro daquele contexto que é o hip hop. Então, o cuidado acaba sendo até intrínseco nesse sentido. Se você está dentro de um coletivo, não tem como você não cuidar do outro, porque automaticamente você não estaria cuidando de si. Hoje, a Fábrica de Rima se junta também aos eventos culturais, então é parte dessa cultura que vai do centro para a periferia, e muitas vezes, na verdade, assim, o que é periferia e o que é centro, né? São referenciais. Então, quando a gente realiza uma atividade aqui, faz acontecer um projeto para poder trazer cultura, trazer representação artística para esse local, a gente também está buscando a garantia de direitos sociais que deveriam estar presentes e que, por algum motivo, estruturalmente, não conseguem chegar até aqui esse local. E que a gente acaba minimizando alguns impactos negativos no conceito de acesso à cultura, a Fábrica de Rimas vem para agregar valor a uma comunidade periférica, se ramifica para o Estado através do programa Acelera Rap, né? Tem o seu reconhecimento enquanto ponto de cultura, tanto na esfera federal como na esfera municipal. E hoje a gente pode colher frutos que é artistas formados através da Fábrica de Rimas, descobertos através da Fábrica de Rimas, produtores culturais descobertos e potencializados pela Fábrica de Rimas, a comunidade reconhecendo a Fábrica de Rimas como polo de cultura e nos cobram pelas ações mais efetivas, que infelizmente a gente não pode fazer muito mais, porque continuamos sendo um coletivo independente, tirando do nosso próprio bolso, para fazer cultura dentro de uma comunidade periférica tão pulsante e que acontece em hip hop. Esse daí todo mundo conhece. O que está acontecendo? Porque tanto veneno, preconceito idiota aprendido eu de pequeno. Vai encher o back que vocês querem ver. Pra minha coroa vencer, eu vou ter que batalhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer!